Olá, começa agora mais um programa Esse é o Ponto. O programa do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos tratar sobre o tema O Professor como Agente Transformador. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a professora Ana Lúcia de Souza Lopes. Ela é mestre em Educação, Arte e História da Cultura. Também está doutorando na mesma linha de pesquisa, do mesmo programa. Ela também é coordenadora de apoio didático pedagógico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trabalha com formação de professores e tecnologias na educação. Ana, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para participar conosco desse assunto, desse tema tão importante, o professor como agente transformador. Professor, eu agradeço o convite e espero que a minha experiência ou aquilo que eu tenho estudado possa contribuir para esse debate de hoje. Ok. Professora, a sociedade contemporânea tem se desenvolvido, na verdade, cada vez mais rapidamente, se assim podemos dizer. Então, o novo, o moderno e principalmente os recursos da internet têm acelerado esse nosso dia a dia. E parece que é uma boa aceitação para tudo isso que é novo, né? O celular, o notebook e todas essas outras questões tecnológicas. Ótimo, a sociedade aceita bem. Mas parece que tem um pouco de resistência disso na própria sala de aula, no próprio contexto educacional. Procede essa avaliação? Professor, é muito interessante isso que o senhor tem falado, porque, como o senhor mesmo disse, a sociedade contemporânea, ela vive a constante transformação da tecnologia, da sociedade por meio da tecnologia. Então, antigamente, como o senhor falou, nós temos o celular. Hoje em dia, ninguém fala pelo celular, mas você paga a conta pelo celular, acessa a internet pelo celular, estuda pelo celular, lê pelo celular, né? Você não anda mais com dinheiro. Você paga tudo com cartão de débito, cartão de crédito. E isso já faz parte do contexto da vida cotidiana. Mas quando a gente fala da escola, o que acontece? Parece que essa tecnologia está sempre um passo atrás na escola, né? E o que é interessante de nós pensarmos é que nós temos aí esses alunos chegando para o ensino superior, né? Mas, por outro lado, existe uma certa resistência de que a escola também seja esse espaço em que a tecnologia possa fluir, possa auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar uma escola, principalmente o ensino superior, né? Pensar uma escola que se aproprie dessas tecnologias, que ajude o professor a se apropriar dessas tecnologias, né? Porque para ele, muitas vezes, é tranquilo que essa tecnologia faça parte do seu cotidiano, ele acessa o Facebook, etc. Mas se apropriar dessa tecnologia para o meio escolar, para ele é difícil, porque muitas vezes essa nossa geração de professores, o que ela viveu? Onde é que ela foi educada? Ela foi educada nos bancos escolares. Então, a referência de sala de aula para ele é outra. É uma referência ainda do século XVIII, do século XIX, do século XVII, quiçá da época dos grandes filósofos. Então, muitas vezes a gente precisa agora ajudar os professores a fazer esse passo, porque não é só uma resistência do professor, é que realmente ele não foi educado enquanto professor, porque todo o conhecimento dele está com ele. Ele é o centro, né, de todo esse processo de educação. Mas, hoje em dia, existem outros formatos que nós precisamos ajudar os professores a se apropriarem deles. Um deles, por exemplo, é a sala de aula em outros espaços. No nosso caso, por exemplo, hoje nós estamos num estúdio. Em muitas situações, o estúdio é um outro tipo de sala de aula, é a nova sala de aula. Por quê? Porque a educação e a comunicação, ela realmente, nós entramos num estreitamento que é potencializado pelas tecnologias. Então, o que nós precisamos é descobrir esse potencial pedagógico que as tecnologias podem trazer, em especial no ensino superior.
Pensando nisso, professora, não tem muito a ver com essa questão de resistência para o novo, porque eu penso assim, o professor que tem esse cuidado, vamos usar essa expressão, esse cuidado em relação ao uso de tecnologia na sala de aula, me parece que ele tem medo de perder o controle, porque é muito fácil a gente olhar e ver um professor irritado com o uso do celular, né? Obviamente que pode ser uma ferramenta de grande valia para o conhecimento do aluno, mas não seria uma resistência a esse novo? Então, professor, nós podemos até usar o termo resistência, mas eu defendo que o que nós precisamos fazer com os professores é um trabalho de educação para essas tecnologias. Como Nós não saber podemos... usar seria? Não só isso, na verdade, eu penso que essa formação de professores, ela tem que ter claro, não sou eu que penso, claro que é baseado em alguns autores, mas que nós temos dois momentos. O primeiro momento, nós precisamos, para quebrar essa resistência do professor, é que ele compreenda como é que funcionam aquelas tecnologias. Então, isso realmente é uma formação de conhecimento do uso, né? Então, nós, por exemplo, aqui no Mackenzie, utilizamos a plataforma Moodle para os nossos professores. Então, não adianta eu querer que o professor se utilize dessa sala de aula virtual se eu não, enquanto formadora de professor, não o ensinar como é que ele pode utilizar aqueles recursos. Esse é um ponto. Mas, para mim, o ponto central, e que muitas vezes é onde várias instituições de ensino param. Eu paro no momento em que ensinei você a mexer no celular, a conhecer um software ou a usar a plataforma Moodle. O que para mim é o ponto é que você precisa dar um outro salto e ajudar esse professor a se apropriar dessas tecnologias, perceber esse potencial pedagógico e de forma que isso faça sentido para ele. Porque é uma nova forma de comunicação, é uma nova linguagem. Então, nós estamos apresentando diversas linguagens para esse professor. Então, qual que é a experiência interessante? É que quando esse professor, e eu já fiz essa experiência com muitos professores, quando esse professor, ele conhece, ele domina aquele território, para ele já é um pouco mais tranquilo, né? Então, ele já começa a se arriscar ali, como é que ele vai fazer. Agora, ajudar o professor a entender, a compreender esse potencial pedagógico, ou seja, como é que isso me auxilia naquela trilha de aprendizagem que eu estou pensando para aquele aluno, isso empodera o professor, né? E aí ele vai realmente utilizar aquela ferramenta com criatividade. Então, ele vai, na verdade, ao ver um significado naquilo ali, aquilo fazendo um sentido para ele, a proposta não é mais o uso só daquele software, só para dizer que eu tenho que usar, porque os alunos não gostam da sala de aula, por exemplo, né? A proposta é como é que isso faz sentido no meu processo de ensino e aprendizagem. Então, esse é o grande desafio para o professor, tá? E, para mim, a partir da experiência que a gente tem feito, até aqui no Mackenzie, na nossa formação de professores, o professor precisa experimentar. Então, ele precisa fazer a experiência daquele recurso, daquela ferramenta, como aluno, para que ele se empodere daquilo, para que ele perceba o potencial de aprendizagem. Então, muitas vezes a gente propõe alguns cursos, né, da formação de professores, em especial no EAD, nós propomos cursos em que ele precisa participar como aluno, dentro do Moodle, assistir a videoaula, ler os textos, e aí ele começa a perceber como é que, se ele, né, enquanto aluno, faz aquele percurso, como é que ele vai pensar o percurso que o aluno dele vai fazer. Então, acho que aqui a gente precisa quebrar uma ideia de que tecnologia é padronização. Muito pelo contrário, né? O professor pode e deve se apropriar daquilo ali para propor a sua própria prática, né? Por quê? Porque o conhecimento ele tem, ele só precisa usar outras linguagens. Saber usar essas outras linguagens, né? Exatamente. O programa Esse é o Ponto vai para o seu primeiro intervalo. Você não saia daí, já já nós voltaremos. As formas de estudar se renovam.
qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie, cada vez mais perto de você. Olá, o programa Esse é o Ponto está de volta e estamos falando hoje com a professora Ana Lúcia sobre o tema O Professor como Agente Transformador. No bloco anterior, a professora falou um pouco sobre essa questão do potencial pedagógico, ou seja, de como isso pode ser explorado nesse professor que tem aí a condição de, como ela mesma disse, dar um passo adiante, um passo além. Professora, nós temos aqui uma pergunta para fazer que tem a ver exatamente com a questão do aluno. Porque é o seguinte, muitas vezes temos professores que procuram mudar a prática do ensino, mas eles dizem que os alunos não querem mudança. Por exemplo, tem essa questão da aula invertida, que está sendo muito usada num curso aí superior. O que a senhora pode falar para a gente sobre esse negócio? Os alunos, eles não estão interessados em mudanças ou também um pouco de medo, um pouco de receio por causa do novo? O que você pode falar para a gente sobre isso? Muito interessante essa pergunta, professor, porque uma das coisas que nós realmente, muitas vezes, percebemos é que os professores também nos trazem esse tipo de devolutiva, dizendo, olha, mas eu venho aqui na formação, eu tento me apropriar dessas tecnologias, desses recursos, e aí eu vou para a sala de aula e eu não tenho êxito. Né? E aí isso é um fracasso porque os alunos não aderem. Né? Ou, por exemplo, vamos pegar o caso da própria sala de aula invertida, que exige o quê? Que o aluno seja muito mais protagonista, porque a sala de aula invertida, eu proponho algumas atividades, algumas leituras ou videoaulas que ele tem que se apropriar antes da aula, e a aula em si, ela é para que sejam solucionados os problemas ou a partir da provocação que eu fiz e que ele deveria ter se preparado antes. Então, muitas vezes nós ouvimos os professores dizerem, mas eu preparo esse tipo de atividade e os alunos não fazem, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender que nós estamos vivendo um momento de transição. Então, ao mesmo tempo que os próprios alunos, os próprios professores, como eu falei anteriormente, eles são educados na cultura bancária, né? Ou seja, muito na cultura de transmissão de conhecimento, o professor sempre naquele papel central, mas só de transmissão, que se utiliza muito do verbal. Esses alunos que chegam aqui no nosso ensino superior, daqui 5 anos não será mais assim, mas hoje ainda é assim. Eles também estão acostumados com uma formação básica tradicional. Né? Aquela sala de aula é tradicional. As nossas salas de aula são tradicionais. Então, o que nós precisamos? Por que o professor é o grande agente transformador? Porque é ele que, munido, empoderado, né, do significado dessas linguagens, para potencializar o aprendizado desse aluno, ele vai ter que ser criativo e ele vai ter que, na verdade, despertar no aluno esse perfil protagonista. Isso é muito importante no nosso tempo contemporâneo. Por quê? Porque o profissional de hoje, nós que estamos na educação superior, nós temos que ter clareza de que o profissional de hoje, o mercado necessita de um outro perfil, que eles tenham outras habilidades, que eles saibam pensar criticamente, que eles saibam resolver problemas, que eles saibam agir, que eles saibam conhecer, agir de forma ética. Então, só utilizando-se desses outros recursos é que nós podemos, então, pensar numa formação de um aluno que tenha esse perfil protagonista provocado. Por exemplo, no caso da educação à distância, esse perfil ele já é desejável. Assim, o aluno que vem para a educação à distância, ele já deve ter um perfil protagonista, ou seja, um perfil de aluno que vai ter à sua disposição inúmeras linguagens, materiais didáticos que vão conversar com ele de várias formas, que vai ser mediado por esse professor, mas que ele vai ter que fazer esse percurso. Então, por exemplo, para o EAD, né,
esse perfil ele já existe, ele já é desejável. E eu não vou dizer para o senhor que isso é simples, né? Não é simples. Mas nós temos trabalhado, e a experiência que nós temos aqui no EAD, inclusive, nos nossos cursos, é de que esse aluno faz esse percurso. Então, nós estamos num momento de transição, e o que eu poderia dizer é, nós, professores, sabemos que isso acontece. Então, eu não estou aqui dizendo, olha, professora, a resistência dos alunos não existe. Muito pelo contrário, ela existe. Mas o nosso desafio é romper isso e propor algo que depois eles se apaixonam. Porque é a mesma coisa com o professor. Quando o professor passa por essa barreira, né, quando ele faz uma experiência de imersão, ele faz uma outra experiência, ele repensa a prática dele. É a mesma coisa para o aluno. Quando ele começa a entender que ali tem algo que é para ele também, aos poucos, vai fazendo esse percurso. Então, acho que nós vamos ter que, nesse momento de transição, o nosso desafio é esse, né? Ir propondo de forma que os alunos vão resistindo no começo, mas depois isso começa a se tornar uma prática também para eles. E para nós é muito importante. Por quê? Porque nós estamos pensando o quê? Na formação desse aluno. E o mercado precisa desse aluno. Seria, então, trazer para a sala de aula esse desejo, esse desafio que a pessoa já tem para dialogar com a sociedade, com todos os recursos de tecnologia que a sociedade oferece, né? Então, trazer para a sala de aula esse incentivo para esse aluno, para que ele, então, se sinta também prestigiado, né, obviamente, se sinta valorizado e desafiado para poder cumprir as tais tarefas e aí também dialogando com o próprio conhecimento que ele vai adquirindo. Diante disso, professor, eu queria fazer uma pergunta também com relação à própria questão da formação EAD. O que você poderia nos dizer sobre a formação de professores na EAD? Como trabalha isso? Como fazer esse formato agora para esse professor que vai também ter, obviamente, toda a sua dinâmica, toda a sua compreensão didática pedagógica mudada, porque agora ele não está mais numa sala de aula naquele padrão, como a senhora está dizendo aqui para a gente, um padrão bancário. Mas não responde essa pergunta para a gente agora não, porque o programa Esse é o Ponto vai para mais um intervalo. Dentro de instantes nós voltaremos. Você não sai daí. O mercado está buscando profissionais cada vez mais especializados. Você está preparado? Faça um curso de especialização Lato Sensu no Mackenzie. Agora com 4 opções de ensino à distância: gestão estratégica de negócios, marketing estratégico, gestão financeira de negócios, gestão estratégica de pessoas. Cursos totalmente online, conteúdo exclusivo criado por professores com ampla experiência profissional. Destaque-se no mercado. Mackenzie, ainda mais perto de você. Estamos de volta para o último bloco do programa Esse é o Ponto. Conosco, para falar sobre o professor como um agente de transformação, está aqui a professora Ana Lúcia. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Queremos fazer aqui a pergunta, retomar a pergunta do bloco anterior, né? O que você pode dizer sobre a formação de professores na EAD? Então, professor, como eu comentei anteriormente, então nós partimos dessa concepção de que o professor, ele precisa fazer uma experiência, tá? Então, como o senhor mesmo comentou no último bloco, nós estamos apresentando um rol de canais de comunicação que transformam essa sala de aula. 2 exemplos, nós podemos ter uma sala de aula no estúdio, como esse, com videoaulas, que é um outro formato da sala de aula, ou, por exemplo, o próprio ambiente virtual, no nosso caso no Mackenzie, o ambiente Moodle, que é a nova sala de aula. Então, a experiência da formação do professor precisa levar em conta aqueles 2 aspectos que eu disse anteriormente, que seria uma apropriação daquela ferramenta e um significado, né? Aquilo que realmente vai empoderar o professor para que essa prática possa ser mudada em sala de aula. Então, na nossa formação, a gente faz experiências, cursos na semana pedagógica, ou mesmo em momentos precisos, dependendo em que fase esse professor está, né? Então, seja na produção de material, nós temos cursos específicos para a produção de material didático. E aí ele vai
participar como aluno, ele vai acessar o ambiente virtual e ele vai ter contato com um material didático muito semelhante com o material didático que ele precisa produzir. Então, ele também vai aprender uma nova linguagem de fazer material didático, que não é, por exemplo, como nós temos academicamente os artigos, os científicos. Então, ele aprende uma outra linguagem, uma linguagem dialógica com esse aluno. Depois, nós trazemos o professor para o estúdio. Então, ele vai fazer exercícios, ele vai assistir e ele vai gravar videoaulas para se apropriar desse espaço, que é um novo espaço, né? E ao ponto de que quando ele chega no final, ele olha ali para a câmera e ele já está vendo o aluno dele falando com ele, tá? E aí, um exemplo que eu gostaria de dar, que eu acho muito interessante, quando o professor faz essa experiência de imersão, né, que nós temos propiciado aqui também nas nossas formações, inevitavelmente ele se empodera mesmo dessas atividades. Isso faz com que ele repense não só a sua prática no EAD, como no presencial. Então, por exemplo, eu tive um professor muito legal aqui no semestre passado, que passou pela formação, fez a experiência de imersão e mudou completamente a performance dele na sala de aula presencial, né? Então, ele descobriu o potencial que essas ferramentas tinham e ele mudou a prática dele no presencial. Ele né? perdeu o medo da câmera e agora aplica com mais propriedade aquilo que aprendeu na sala, no presencial. No presencial. Então, por exemplo, esse exemplo, ele fez uma parte da aula utilizando blog, WhatsApp, Facebook, ou seja, ele entendeu como era interessante ampliar os canais de comunicação com esses alunos. E a coisa mais interessante é que esse tipo de aula, ela não termina, ela acontece o tempo inteiro. E ela tem uma outra relação de tempo e espaço, porque o aluno se apropria na hora que ele pode, o professor também na hora que ele pode. Existem momentos síncronos, mas a aprendizagem, a partir de uma trilha que o professor desenhou, o aluno vai desenvolvendo esse protagonismo que é tão importante enquanto habilidade do século das próximas gerações. É claro que nada é tão simples assim, nada é tão fácil assim, precisa de um tempo de adaptação, precisa de entender o formato, precisa de ter domínio das linguagens, e isso obviamente gera aí grandes desafios. Então, para terminarmos aqui, queria fazer só mais uma pergunta. Quais são, então, os desafios para os professores? O que a senhora pode falar para a gente sobre isso? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas o que nós podemos dizer a partir da nossa experiência é que o grande desafio que os professores têm para as próximas décadas, inclusive, daqui 10 anos, né, é realmente entender que nós estamos num processo de desenvolvimento muito acelerado. Então, eu realmente não posso ficar parado, eu preciso entender o que é que está acontecendo, né? E eu preciso entender que o professor hoje, ele é um grande gestor do conhecimento. Eu espero que ninguém pense mal assim, né, dessa palavra gestor, mas por quê? Porque hoje nós temos inúmeras linguagens, o conhecimento ele está disseminado aí, nós temos muita informação. Então, o grande desafio do professor hoje é exatamente propor uma trilha de aprendizagem para esse aluno, ajudar esse aluno a percorrer os caminhos para a construção do conhecimento. E a construção do conhecimento vai ser feita por este aluno, né? E o nosso dever, o nosso grande desafio é formar o quê? Um aluno crítico, um aluno que seja criativo, um aluno que seja ético, um aluno que saiba se situar no mundo. E aí como é que nós vamos fazer? Não é que nós vamos sair de campo, né? Porque a gente ouve muitas vezes, o professor saiu e entrou a tecnologia. Ao contrário, o professor tem que estar mais empoderado para ajudar esse aluno a ser conduzido a esse protagonismo que é exigido para ele. Então, eu acho que o grande desafio é esse, não termos medo de conhecer e fazer a experiência de imersão mesmo. Então, vou entender, vou participar. Não dá mais para eu ir numa formação de professores que só me explica como é.
eu tenho que participar, eu tenho que colaborar e eu tenho que fazer essa troca também entre os pares. Então, a formação do futuro, eu compreendo que vai ser uma formação dos pares, uma formação em rede. Então, nós vamos entender quais são as necessidades docentes e nós vamos procurar, entre os pares, ir ajudando e entendendo como é que uma coisa funciona melhor aqui e outra ali. E a universidade dá todo esse suporte, né, por meio dos momentos de formação. Só o último dado, por exemplo, aqui no Mackenzie, o nosso programa de formação é um programa permanente de formação. Ou seja, o professor vai ter que, então, o professor do futuro, permanentemente vai precisar estar neste momento de autoformação, porque eu entendo que é uma autoformação. Então, bom. Muito bom, professor. Obrigado pelas respostas, sempre muito bem pontuadas, muito claras para todos nós. Agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Foi, de fato, muito gostoso poder ouvir e saber que existem várias possibilidades, várias coisas para serem alcançadas, e acredito que o professor aí de casa que nos ouviu também se sentiu desafiado a tomar posse desses novos conteúdos e conceitos e aplicar melhor aí para a sua sala de aula. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, e caso alguém tenha algum interesse, queira conhecer um pouco mais do nosso programa de formação, pode nos procurar na Coordenadoria de Apoio Pedagógico. Se tiver algum interesse em conhecer os nossos cursos EAD do Mackenzie, procure o nosso site ead.mackenzie.br e conheça o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Obrigado você que nos acompanhou nesse programa. Nós estamos encerrando. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de Educação à Distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você.